essa é uma manhã especial onde se inicia a estação do Advento, como eu já disse anteriormente, Advento, do latim Adventus, chegada, vinda de Cristo Jesus. Isso é um momento importante do nosso calendário, porque se você ainda não colocou uma guirlanda na porta da sua casa, se você ainda não sentou com as crianças para enfeitar a árvore de Natal, se você ainda não colocou outros enfeites, se você ainda, como eu, confesso o meu pecado aqui, não abriu a caixa do presépio ainda, que está lá fechado, mas farei, é um compromisso pessoal que eu estou tendo com vocês. Essa semana eu vou montar o presépio com a minha filha. Minha esposa está ali com um olhar de tipo, vai fazer mesmo. Já entendi, amor. Mas se você ainda não enfeitou, você está atrasado. Esse é o momento de enfeitar os nossos lares. Esse é o momento de celebrar. O Natal está chegando. De colocar uma guirlanda na porta e de o seu vizinho olhar e falar, puxa, essa família está se importando com o Natal. E você saber o significado, você montar uma árvore, e você fazer isso em família, e você aproveitar os jantares, de aproveitar algumas tradições cristãs, até acendem velas no sentido de lembrar a presença de Deus. Isso é um tempo muito importante. E hoje, juntos, a gente começa uma série chamada Ele Será Chamado. Uma série chamada Ele Será Chamado, né? Uma série cujo título é Ele Será Chamado. Deixa eu começar com uma pergunta aqui para a gente fazer uma conexão com esse tema. Existe, por acaso, existe alguma grávida aqui? Não, mas nós temos uma recém-mamãe aqui, com o pequeno Henrico ali, e quem é papai, quem é mamãe recente, sabe muito bem o que eu vou falar agora. Você, pode passar o primeiro slide, quando se tem um neném, tem um difícil processo de escolha de nome, não é verdade? Às vezes você fica lá pensando que nome, né? Você fica lá naquele momento tão gostoso, né? E a barriga vai crescendo. E eu não tenho um nome definido ainda. Não, eu tenho. Na verdade, eu tenho 5. Qual que eu vou escolher? E você vai selecionando os nomes favoritos, né? Com aquele nome que você já sonhava em ter um filho ou uma filha. Você fica na dúvida, que você tem ali uma sequência de nomes masculinos, uma sequência de nomes femininos. Hoje a gente, com a tecnologia, consegue definir o sexo e faz o chá de bebê e tal, bichinha azul, bichinha rosa. Mas aí quando você fica entre 3, 4 nomes, aí que começa a surgir os problemas. Sabe por quê? Porque você fica lá numa crise de qual nome você vai escolher, e aí você descobre umas regras que ninguém havia te contado antes, principalmente aí para os homens. Regra número 1, por mais que você tenha o nome mais lindo do mundo em mente, preste atenção, essa regra é fundamental. Homens, jovens aí que pensam em casar, ter filhos, por mais que o nome seja lindo, se esse nome for o nome de uma ex, pode ser namorada, ex-paquerinha, ex da adolescência, esquece. E esquece, já anula, não importa você justificar, falar que tem um outro significado, que é bíblico, por aí vai. Nem que você tenha 20 filhas, esse nome esquece. Então não entre em atrito com a sua esposa. Regra número 2, essa talvez você saiba. Você tem que pensar no significado dos nomes. É necessário você pensar. Primeiro porque eu acredito, uma opinião própria aqui, eu acredito olhando para a Bíblia nos ensina isso, da força que um nome tem, de uma identidade que tem sobre uma pessoa. Tanto que Deus, às vezes, até muda os nomes, né? Uma história linda de Jacó nasce com o nome O Enganador. Vai dar certo essa vida com esse nome? Não vai mesmo, só deu errado. Chega um momento que Deus renomeia ele e fala, agora você é Israel. Então o nome tem uma força muito grande. Então prestar atenção no significado do nome é importante. A conexão dos nomes com sobrenomes também. Senão você vai registrar Isadora Guerra. Você vai ler rápido, Isadora Guerra. Ela adora guerra, fica meio estranho, né? Amado Amoroso, né? 1, 2, 3, Oliveira 4. Tem cartórios brasileiros que tem umas coisas estranhas registradas há um tempo atrás, né? Claro que hoje é uma regra nos cartórios que impedem alguns registros malucos, né? Que é Brasil, né? Mas às vezes escapa. Há 2 anos atrás foi registrada uma menina com o nome Elza das Neves. Ele não percebeu, mas era uma referência a Frozen, né? A Frozen do Brasil. E foi embora.
Elza das Neves. Então, é claro, você tem que tomar os devidos cuidados para não juntar nomes aí, né? O seu sobrenome é Machado, o sobrenome do seu marido é Mata, vai ficar Machado da Mata, né? Eu de Machado da Mata, já virou um lenhador, já nasceu, né? Já nasceu para carpir esse Machado da Mata, e por aí vai. E assim, tomar um cuidado, né, de não colocar no nome do seu filho o nome de Laci, porque experiência própria não é legal, ok? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque essa série ela vai falar sobre nomes. Ao longo dessa série, a gente vai lá para uma profecia do Antigo Testamento, 700 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Foi revelado 4 nomes a respeito do nosso Salvador. 4 nomes que são 4 títulos para Cristo Jesus. Então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo o texto de Isaías, capítulo 9, o verso 6. O nosso texto base durante a série, essa é uma série temática sobre os títulos de Cristo Jesus, o fundamento está em Isaías capítulo 9, verso 6. O interessante é que nós vamos utilizar como um versículo-chave esse verso, e você vai ter a oportunidade de memorizar esse verso ao longo dessa série. É simples, é tranquilo. Isaías capítulo 9, verso 6. E nós podemos dizer juntos, vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós estamos diante da Tua Palavra, onde é uma profecia a respeito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, maravilhoso Conselheiro. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha soprar sobre os nossos corações e venha falar conosco. Que seja a Tua Palavra em nós e que reverbere através de nós. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. O que eu preciso te dizer? Um breve contexto do texto de Isaías é que o bebê irá nascer. Um bebê irá nascer, um menino do povo de Israel para o povo da aliança. E o governo está sobre os seus ombros. Isso é uma frase profética que faz referência ao manto real a ser usado pelo Messias. E como um rei que veste esse manto, ele governará sobre as nações. Pois ali havia um contexto também atual na história do povo de Deus. Durante a época do profeta Isaías, os líderes de Judá se mostraram extremamente incompetentes para governar o povo. Então há uma promessa de que virá o Messias e governará de forma perfeita, não sobre apenas essa nação, mas sobre todas as nações. Então temos a expressão da nossa série. E ele será chamado. Podemos chamar esses 4 nomes de Jesus de 4 títulos proféticos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O primeiro é esse, Maravilhoso Conselheiro. O primeiro título profético de Jesus é a junção de 2 palavrinhas hebraicas, né? A primeira palavra é essa, é Pelé. E essa palavra Pelé, ela é muito fácil de saber o significado. Porque o significado de Pelé, você sabe, é o maior jogador de futebol existente do século. Não é verdade? Uma brincadeira, sem graça, que eu sou santista, ok? Mas de fato ele é, né? É a mesma sonoridade. Obviamente, Pelé na Bíblia não tem nada a ver com o nosso Pelé, o maior jogador de futebol do mundo. Sabemos que no hebraico foi escrito o Antigo Testamento, e essa palavra tem um significado profundo que ela não tem uma palavra equivalente ao português. Porque foi traduzido para maravilhoso, Pelé, mas o significado da palavra Pelé é muito mais do que maravilhoso. Então, traduzir para maravilhoso, traduzir para incrível, traduzir para, na Bíblia King James, wonderful, amazing, ainda assim não consegue definir o significado hebraico, que é muito mais do que maravilhoso, é algo admirável, é tão glorioso, é tão extraordinário, que Pelé no hebraico significa além da minha compreensão. É tão maravilhoso que eu não compreendo, é tão profundo, é tão extraordinário que eu não consigo medir com palavras a respeito de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Ele é maravilhoso, ele é muito mais do que maravilhoso, ele não pode ser descrito com palavras.
Então, não há maneiras suficientes para definir o quanto Jesus é maravilhoso. A segunda palavrinha hebraica é Yoes. Pelé Yoes. Yoes significa conselheiro, significa um guia, significa aquele que dirige os passos, aquele que acompanha as pessoas, aquele que está ao lado e à frente. E a gente vai perceber que essa é uma característica de Deus, não é? A característica de um pastor é ser conselheiro, é ser um guia. Guia-me pelas veredas da tua verdade, guia-me pelos teus caminhos. Não é alguém sábio que simplesmente dá um comando e fala, vai, vai, é por ali, vai. Não, isso não é um guia, isso não é um conselheiro. O conselheiro bíblico é aquele que diz, é por aquele caminho e eu estarei com você. Eu estou te guiando, eu estarei à frente, caminhando com você. Então a profecia diz que um dia nascerá um menino que será importante para todas as nações. Um filho nos foi dado e ele será chamado Pelé Yoes, maravilhoso conselheiro. Então perceba comigo que não é um conselheiro comum. Não é um conselheiro apenas bom, mas é um conselheiro muito incrível. Um conselheiro que não se pode descrever com palavras, porque esse conselheiro, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o verbo que se fará carne, no contexto de Isaías, e que no nosso contexto já se fez carne, já habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O Deus encarnável, aquele que é alfa, aquele que é ômega, aquele que é início, aquele que é fim, e ainda assim ele é o nosso conselheiro. Ainda assim, estando na eternidade, nas alturas, em todo o tempo, em todo o espaço, ele se importa conosco e ele caminha conosco. Sabe o que isso significa? Que ele te conhece, que ele se importa com você, que ele sabe a sua dor, que ele conhece o seu interior, que ele sabe exatamente o que se passa dentro de você. Então o que a palavra de Isaías está dizendo para você hoje é: você não está sozinho. Pelé Yoes, maravilhoso conselheiro, está com você. Ele pode ser o seu maravilhoso conselheiro. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque uma das coisas que às vezes nós esquecemos sobre a pessoa de Cristo Jesus, que caminhou há 2000 anos atrás, é que Jesus ele veio para os doentes, Jesus veio para os fracos, Jesus veio para aqueles que assumiam que necessitavam dele. Em certa situação, eu acho fantástico as narrativas de Cristo Jesus, porque em certa situação Jesus ele encontra um cara péssimo para seguir, cara terrível, cara safado, um coletor de impostos, um homem corrupto, que desviava dinheiro, que colocava coisas pesadas sobre o povo de Deus, um ladrão. E Jesus vai e chama ele para seguir. O nome desse ladrão é Mateus. Mateus aceita o chamado de Jesus, decide mudar de vida para seguir o Mestre, e ele fica tão feliz, mas tão feliz, que ele decide fazer uma festa. Só que ele era, há poucos minutos atrás, um ladrão corrupto, um cara safado. E um ladrão corrupto, um cara safado, só vai ter amigos ladrões corruptos e caras safados. Então ele resolve fazer uma festa, chamar Jesus e chamar os seus amigos. E aí, eu acho que é fantástico, porque Jesus vai e aceita. E Jesus vai lá com intencionalidade para brilhar luz com aqueles homens. Então Jesus está lá sentado à mesa, e mesa na Bíblia pressupõe intimidade. Jesus está dividindo o pão com a nata mais corrupta ali daquela região, os caras que exageram na cerveja, os caras que desviam dinheiro do povo, os caras que viam pornografia, eram os caras que a cada 10 palavras em hebraico 11 eram palavrões, e Jesus sentado lá. Consegue imaginar a situação? Então os religiosos olham e ficam indignados e falam: o que Jesus está fazendo ali? O que é isso, Jesus? Você vai ficar andando com essa gente? Falar oi, tudo bem, mas sentar à mesa com eles? O que Jesus responde? Olha só o que Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores, e chamar esses pecadores para uma mudança de vida. Jesus não fica sentado lá fazendo o que eles estão fazendo. Não inverta as coisas. Não acha que Jesus sentou à mesa lá e começou também a falar palavrão, e começou a ser corrupto. Não. Jesus foi lá para chamar pecadores à mudança de vida. À mudança de vida. Ao arrependimento.
Lembre-se disso, Jesus é um maravilhoso conselheiro que veio para os doentes, para os perdidos, para os que não sabem para onde ir. O perdido não sabe o que fazer. O perdido, ele precisa de um conselho, ele precisa de um conselheiro para a vida. E na verdade, de certa forma, todos nós estamos doentes. Essa é a nossa má notícia. Ou você acha, na sua ingenuidade, que só porque você está aqui numa comunidade cristã, você é santo e perfeito. Não, nós somos pecadores. Nessa manhã do qual talvez eu seja o maior pecador, essa é a nossa má notícia. O pecado nos corrompeu. Nós desejamos, nós temos uma luta intensa, porque nós desejamos no nosso interior fazer aquilo que só me importa. E por causa dessa depravação, todos nós estamos nessa luta contra algo que nos faz mal. Nós que somos impactados por Jesus estamos nessa luta. Aqueles que não conhecem Jesus estão presos na sua depravação total. Abrindo um pouco o parênteses aqui, depravação total é um termo da teologia reformada que explica que todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Essa doutrina bíblica, teológica, está fundamentada, inclusive no vários textos bíblicos, mas naquele texto de Davi que diz: eu nasci em pecado, eu fui concebido em pecado. Então, se eu nasci em pecado, se eu nasci depravado totalmente, o que eu preciso? Eu preciso de salvação. Se eu não sou bom, eu preciso de alguém bom. Se ninguém é bom, só há um único bom, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos dele. Então, de certa forma, nós estamos doentes, de certa forma, nós estamos lutando. Você pode responder: que doente o quê, pastor? Eu estou bem. Ok, eu estou falando da alma. Você pode fingir que você está bem, mas talvez você esteja lutando consigo mesmo. Talvez você esteja deprimido, você perdeu a esperança, você não consegue vislumbrar dias melhores, você está sofrendo com pânico, talvez você esteja lutando com o seu domínio próprio, você vive muito estressado, talvez você esteja numa guerra interior onde você tem domínio próprio com o seu chefe, você tem domínio próprio com o seu vizinho, você tem domínio próprio com o dono da venda, mas quando você chega em casa você não tem domínio próprio com ninguém que te ama. Talvez você esteja nessa luta, talvez você esteja doente financeiramente. O Natal está chegando e de repente você vê as pessoas comprando e você olha para você e só contas e mais contas vencidas. Talvez você esteja lutando com a solidão. Você olha para a sua família, está todo mundo lá, menos você. Você está sozinho em meio à multidão, todos estão felizes, menos você. São lutas diárias. Todos nós estamos doentes em algum ponto das nossas vidas. O que nós precisamos fazer? Parar de fingir, reconhecer, lembrar que Cristo Jesus veio para mim e para você. Para você que está doente, para você que tem as suas lutas internas, como eu, como você. E Ele é um maravilhoso conselheiro. O seu nome é Jesus. E Ele veio para os que estão fracos e doentes. Então, de uma maneira prática, eu quero trazer 3 princípios bíblicos que nós precisamos abraçar e reproduzir em nossas vidas. O primeiro é: pare e seja sincero com o seu conselheiro. Para de fingir. Seja sincero com Jesus. Porque muitas vezes nós não somos sinceros com Ele, a gente precisa ser. Em João capítulo 4 é uma narrativa linda, onde depois em casa você pode ler. Jesus tem um encontro com uma mulher samaritana de honra duvidosa. É um texto muito interessante, eu não tenho tempo aqui para trazer aspectos exegéticos dele, mas nós vemos uma mulher que tem uma honra duvidosa, que tem um desejo de ser amada, um desejo de ser aceita, um desejo de que apenas as pessoas a olhassem com amor. Esse era o desejo dela. Ela tinha que buscava no posto sempre ao meio-dia, ela não podia ir de manhã, porque as outras mulheres ficavam criticando ela a respeito do passado dela. A gente olha para o texto bíblico, quando Jesus afirma o passado dela, nós achamos assim, nós ainda temos aquele preconceito de olhar para essa mulher de João 4 e dizer: essa mulher aí, ela aprontou, ela está colhendo os frutos da vida dela. Mas muito provavelmente, o seu primeiro casamento não deu certo em algum motivo, numa sociedade extremamente machista, onde se a mulher queimasse o arroz, era expulsa de casa, onde se o marido resolvesse, depois de uma semana, que não achava mais a sua esposa bonita ou atraente, expulsava ela para fora. E há 2000 anos atrás, uma mulher expulsa na rua, ela não poderia trabalhar e ela não poderia voltar para a casa dos pais. Quem não pode trabalhar e não pode voltar para as casas dos pais, o que acontece? Morre de fome. Então, muito provavelmente aconteceu isso com essa mulher no seu primeiro casamento.
E aí ela tem uma solução: ou eu morro de fome, ou eu vou contrair um novo casamento. Há 2000 anos atrás, contrair um novo casamento era muito mais difícil, porque os homens olhavam as mulheres como objetos. A diferença de uma mulher e uma cadeira, há 2000 anos atrás, era que se você jogasse a cadeira no chão, a cadeira não iria gritar ai, mas se você jogasse uma mulher no chão, iria gritar. Essa era a diferença. Então, muito provavelmente, alguns homens aproveitaram da situação dessa mulher, casaram com ela, abusaram dessa mulher, utilizaram essa mulher e jogaram fora. E aí foi o segundo casamento, foi o terceiro casamento, o quarto casamento. De repente essa mulher, ela só se envolveu em relacionamentos de abuso e de opressão. Então ela está doente, ela desiste de tentar um novo casamento e ela decide morar com outro homem para comer. E aí quando Jesus encontra com ela, Jesus fala: onde está seu marido? Nesse momento ela poderia dizer: meu marido está trabalhando, meu marido está viajando, sabe como é Jesus? Ele tem os seus afazeres. Ela poderia ter mentido, mas ela diz a verdade: Jesus, eu não tenho marido. E aí desenrola a conversa. Jesus fala: você disse a verdade, você não tem marido, aquele com quem você está não é o teu marido. E eu quero dizer para você, crer em mim. Jesus começa a desenvolver uma conversa com aquela mulher, baseada na sinceridade, e Jesus diz: olha, eu sou o Messias. Tudo aquilo que você tem procurado ao longo da sua vida, a fonte da água viva e verdadeira está em mim. E Jesus se revela para aquela mulher samaritana. Ele diz: eu sou o Messias. Evangelho de João, primeiro eu sou é revelado por uma mulher de honra duvidosa, samaritana. E Jesus revela: eu sou. O que aconteceu nessa narrativa? Eu resumi ela de uma maneira muito rápida. Ao ser sincera, Cristo Jesus se revelou a ela. Nós precisamos ser sinceros como o nosso maravilhoso conselheiro. E talvez esse seja o nosso maior desafio. A gente precisa encarar e dizer a verdade: Jesus, eu tenho orado, e eu não tenho visto algo acontecer. Então eu estou desesperado, Jesus. Eu estou perdendo a fé. Me ajude a confiar. Nós precisamos ser sinceros com Jesus. Jesus, é o seguinte. Talvez essa é uma oração que eu nunca tenha feito. E aí você diz para Jesus: Jesus, é o meu casamento. Já faz 20 anos que nós temos levado um casamento numa frieza. Eu estou com medo que venha dar algo errado. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso do Senhor. Jesus, eu sou um viciado, seja na área X, na área Y, na área Z, e eu não consigo me livrar desse vício. Isso tem dominado a minha vida, Jesus. Isso tem corrompido a minha história, tem atrapalhado os meus relacionamentos, tem destruído a minha família, e eu preciso do Senhor. Jesus, a verdade é que eu não consigo me relacionar com ninguém mais, porque eu fui ferido, porque eu fui ferida. Isso me impede de confiar em alguém, e eu preciso da sua ajuda. E tantas outras coisas. Pare, seja sincero com o maravilhoso conselheiro, e ele vai se revelar a você. Esse é o primeiro ponto. O segundo é: ouça a voz do seu conselheiro. Existe uma outra narrativa muito legal, registrada em Marcos capítulo 9. Jesus sobe para um monte com Pedro, Tiago e João. Lá Jesus se transfigura, as vestes ficam brancas, brilhantes. Moisés aparece ali, Elias aparece ali. Imagina a situação, tudo brilhando, aparecendo as maiores referências da lei e dos profetas. E ali Pedro, Tiago e João olhando, e eles ficam assim tipo: uau, meu Deus do céu, que coisa linda. E aí Pedro, como é aquele discípulo que não consegue ficar quieto, né? Tem a boca mais rápida que o cérebro, ele já solta ali e fala assim: vamos montar uma tenda e ficar aqui para sempre, porque isso daqui é demais. E aí uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, ouçam. De uma forma profunda, delicada e com a autoridade que vem dos céus, que é do Senhor, santo, 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 ele diz para Pedro: cala a boca, Pedro, para de falar bobagem, pare de agir impulsivamente, para de fazer coisas sem pensar, ouça. Esse é o meu filho amado, ouça. A partir disso Pedro nem fala mais em tendas, nunca mais Pedro fala em tendas. Ele fica quietinho, a narrativa some, né? Ele fica quietinho.
Não é sobre nós, é sobre Jesus. Este é o meu Filho amado, o maravilhoso conselheiro. Nós precisamos ouvir o maravilhoso conselheiro, ouvir a voz de Jesus, ouvir o que Jesus tem a te dizer nessa manhã. E você pode se perguntar, mas pastor, como que eu ouço Jesus? Em primeiro lugar, Deus fala comigo, com você, através da Bíblia. E isso eu prometo para você, que se você buscar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus de todo o coração, Deus falará com você. E Ele fala. Jesus vai falar com você. Mas pastor, Jesus fala somente pela Bíblia? Esse é o maior canal de comunicação com Deus, é a palavra de Deus. Mas Ele pode falar também, e Ele tem falado com nós através da pregação, através da minha vida, através de uma maneira específica de um irmão ou uma irmã que está sentado ao seu lado e que de repente tem uma palavra de Deus para você. Ou quando você está sozinho no carro escutando uma canção de adoração, Deus pode falar com você lá. Ou Deus pode falar com você no seu momento onde você está no quarto de portas fechadas, de joelhos, clamando e orando a Deus. Ele pode falar, e Ele fala com você através das circunstâncias do dia a dia. O que você precisamos fazer é treinar o ouvido dos nossos corações, que a todo momento Ele está falando com a gente. Exige um treinamento. É engraçado que a minha filha Isabela, ela tem 7 anos, e ela já tem um ouvido treinado para reconhecer o meu assobio. Isso aconteceu inconscientemente ao longo da nossa caminhada. Ela está correndo com a criançada, eu tenho um assobio específico, não importa a altura ou se tem outras pessoas conversando. Eu assobio, que pai? Oi pai. Ela sabe, ela reconhece. Tem também lá em casa uma espécie de grito de guerra, uma interjeição que eu e ela fazemos. Não vou fazer aqui para não passar vergonha, mas é uma brincadeira interna nossa, a gente dá risada juntos. Eu grito de um jeito, ela grita do mesmo jeito, a gente responde assim, dessa maneira, parece doido, mas é só uma expressão de amor. e ela reconhece a minha voz, ela reconhece. E quem é mãe, quem é pai, sabe também muito mais que conhecer o filho. Pode ter 20 bebês chorando, se o Henrique chorar, sabe. Opa, esse choro aí. É o meu? A mãe fala, é o meu, é a minha. Um monte de criançada chorando, tá tudo bem, né? Daqui a pouco sai um outro chorinho ali, é a minha. Ouvido treinado. Então, isso ilustra como nós precisamos educar os nossos corações para ouvir a voz do Mestre. Jesus diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas me seguem por quê? Porque elas reconhecem a minha voz. Então, pare, seja sincero com o seu conselheiro, ouça a voz do seu conselheiro e, por fim, siga as instruções do seu conselheiro. Simples assim. Faça o que o seu conselheiro mandar você fazer. Simples, sem ser simplista. Simples não significa fácil. Quando Jesus fala faça, às vezes é difícil para você fazer. Sabemos que existem situações que nós não queremos fazer o que Jesus diz para fazermos. Ou porque nós não sentimos vontade, ou até mesmo porque a gente acha que não há sentido algum naquilo que Jesus está mandando a gente fazer. Mas faça. Dá uma dica para você. Para de ficar brigando com Deus, sabe? Não faça igual Jonas. Não fique brigando com Deus. É melhor fazer logo. É assim que Jesus age em nossas vidas. O bom pastor diz o que nós devemos fazer. Siga as instruções do maravilhoso conselheiro, daquele que é mais do que maravilhoso e que sabe o que é melhor para mim e para você. No trecho de Lucas 5, uma outra narrativa bíblica, Simão, Pedro, grande pescador, havia passado a noite inteira tentando pegar peixe e não pega nada. Então Jesus chega, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, a gente se esforçou a noite inteira, a gente está aqui ralando e não pegamos nada, Jesus, nada. Então Jesus, não tem lógica o Senhor vir e pedir para eu fazer isso de novo, não faz sentido, Jesus, eu já tentei. Olha, Jesus, com todo respeito, o Senhor
é carpinteiro. Ok, Senhor Jesus? O Senhor entende de madeira, o Senhor entende de árvores. Eu sou Simão Pedro, filho de pescador, neto de pescador. A gente tinha até uma mini empresa de pescaria. Eu entendo de peixe e eu entendo de mar. A maré não está favorável, eu já fiz isso, eu já peguei aqui, eu já peguei do lado, eu sei onde os peixes ficam. Hoje está acontecendo alguma coisa estranha, porque tem dia que eu chego aqui, os peixes falam que é bom dia para mim, é tão fácil, eu quase falo, pula aqui. Então Jesus não vem, é estranho o Senhor vir falar, porque o Senhor não é do ramo. Então não vai dar certo, não é a hora, não vai dar. Agora, a gente critica Pedro, a gente é Pedro, né? Quantas vezes a gente faz isso, né, para Jesus? Jesus, eu já tentei. Jesus, eu já fiz. Jesus sabe o que é? Eu acho que não vai dar certo. Jesus, pregar para aquela pessoa. Jesus, o senhor não conhece, aquela pessoa nunca vai ouvir o que eu vou dizer. Convidar para vir aqui na comunidade, no Carta Sonora. Jesus, eu nem vou convidar porque aquela pessoa é tão difícil. A gente é cheio de desculpas, cheio de justificativas daquilo que a gente acha que sabe. Então a gente precisa deixar as desculpas de lado e seguir as instruções do nosso maravilhoso conselheiro. Ele nos ama. Então as ordens de Jesus são sempre fundamentadas no amor dele, no melhor para nós. E por nos amar, ele nos chama a fazermos coisas até que a gente não quer. Então talvez nesta manhã, Jesus esteja dizendo ao teu coração, e talvez isso esteja queimando no seu coração, e Jesus esteja falando para você, olha, esse relacionamento que você está com essa pessoa não cristã, não vai dar certo. Para você é confortável, para você está tudo bem, Jesus está dizendo, olha, não vai dar, você precisa romper. Talvez Jesus esteja dizendo ao seu coração, ó, está vendo aquele imóvel ali? É para você vender. Ah, mas Jesus não queria, porque a única coisa que eu tenho é venda porque eu sei o que é melhor para você. Acerte as outras áreas da sua vida. Talvez Jesus esteja dizendo para você, confesse os seus vícios secretos. Talvez é isso que Jesus esteja dizendo para você, para de fingir. Para de viver uma vida dupla no casamento. Está na hora de você confessar. Ah, não, Jesus, mas se eu confessar, daí que vai dar ruim, daí que vai dar errado. Jesus, faça, que eu sei o que é melhor para você. Seja real, seja transparente. E a gente fica, mas Jesus, chega de mais Jesus. Olha só como o texto segue de Lucas 5. Olha só o que Pedro diz. Mas porque és tu quem está dizendo isso? Olha só, que legal o que Pedro diz. Ó Jesus, eu sou pescador, já tentei de tudo e acho no fundo que não vai dar certo isso daí que você está falando. O senhor é carpinteiro, mas porque o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes de novo. Eu vou lançar. Ainda que eu não acredite, eu vou obedecer. E aí o texto diz que quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Eu acho esse texto fantástico. Consegue imaginar Pedro naquela crise falando, ah Jesus, não vai dar. Jesus vai lá e Pedro, tá bom Jesus, só porque o Senhor está dizendo. Aí a rede vem cheia. Primeira sensação de felicidade de Pedro, né? Vamos ter o que vamos comer. Daqui a pouco a rede lotada. Daqui a pouco ele fazendo esforço e começando a rasgar. Daqui a pouco ele puxando e Jesus, ajuda aqui. E Jesus falando, não tinha ajudado não? E aí Pedro começa a ficar até meio sem graça. Isso aqui, Jesus, tá difícil, tá meio rasgando aqui. E Jesus, ok, é assim que você vai aprender? Então é assim, tá vendo? Você só vai ver o milagre na sua vida. Você só vai ver as redes se rasgarem. Você vai ver somente a abundância do poder de Deus, da bênção de Deus na sua vida, a partir do momento em que você seguir a voz do Mestre. Do contrário, você não vai ver. Se Pedro falasse não e não jogasse, ele não ia ver o milagre. Mas por confiar na voz do maravilhoso conselheiro, ele viu algo que nunca tinha acontecido na história dele. Rasgar rede, tamanha era a quantidade de peixes. Então, para ver o milagre acontecer na sua vida, você precisa parar de ser sincero com o seu conselheiro. E você precisa ouvir a voz do seu conselheiro. E você precisa seguir as instruções do seu conselheiro. Aí você vai ver o que Deus preparou para a sua vida. E Ele só trabalha no nível de milagres.
de bondade e de planos maravilhosos. Concluindo, eu não sei como é que você chega aqui nessa manhã. A gente já conversou sobre a má notícia, é que todos nós estamos de certa forma doentes, mas a palavra de Jesus diz, a palavra de Isaías diz, Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Um conselheiro incrível que não se pode descrever com palavras, que é Deus, Deus encarnado, que sabe o teu coração e sabe profundamente a tua dor, que se importa com você e que quer fazer um milagre na sua história. E esse Jesus, esse maravilhoso conselheiro, ele passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Então ele sabe das suas lutas, ele sabe dos seus desafios, com mentiras, com traições, com vícios, com lutas internas. Jesus sabe, ele entende a sua dor, ele entende as suas mágoas, e ele morreu numa cruz por você. E no terceiro dia, ele ressuscitou vencendo a morte. E está aqui nessa manhã para te aconselhar a viver eternamente. O que isso significa? Que nos momentos de angústia nós podemos confiar, entregar, crer e desfrutar dessa vida plena que o maravilhoso conselheiro oferece. Essa é a nossa boa notícia. Todos os que têm sede, todos os que estão doentes e fracos, existe um maravilhoso conselheiro. Existe um maravilhoso conselheiro que sustenta o universo com suas mãos, que sustenta as nossas vidas, que nos guia com o teu amor. E o seu nome é Cristo Jesus. Ele tem poder e veio para salvar a mim e a você. Que Deus te abençoe, com mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós vamos passar para o momento da ceia, celebrando a ceia do Advento. Eu quero trazer uma mensagem, um verso bíblico de Colossenses capítulo 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o maravilhoso conselheiro, é Cristo, o Senhor sobre toda a criação, o conciliador entre Deus e a criação. E hoje nós temos relacionamento com Deus, porque Cristo Jesus estabeleceu a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Em resposta a esse texto, e sabendo o significado da ceia do Senhor, que nos lembra da obra de Cristo Jesus, quero te convidar a fechar os teus olhos. Nesse momento de contrição e confissão de pecados, vamos orar silenciosamente. Feche os teus olhos.